Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos começar a aula 62, quer dizer, a segunda aula da terceira temporada, por isso que aqui está Lectio Secunda. Hoje nós vamos para a fábula 20 do Liber Primus do Fabularum Phaedrum. O livro, as fábulas de Fedro são divididas em 5 livros, cada livro com uma quantidade de fábulas. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver, portanto, essa fábula, chamada Canes Famelic. Canes está no plural, terceira declinação, e Famelic é o adjetivo de primeira declinação. Nominativo plural, nominativo plural. Meus caros, aqueles avisos de praxe. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se nesse canal. Não se esqueça já de deixar aqui abaixo o seu curtir. E nós hoje vamos para as páginas 11 e 12 desse livrinho Gradus Tertius de Paulo Rony, que, como eu já lhes disse, não há mais impressão. Só existe esse PDF. Pelo menos eu procurei bastante pela internet, só consegui encontrar esse e não está em muito boas condições. Mas vamos adiante. Bom, aqui está a fábula, como vocês podem ver, há algumas manchas aqui. Ela é a segunda lição, Canes Famelic. E aqui está o texto da fábula. Eu vou ler sem muita preocupação e nos slides seguintes a gente vai ver alguns detalhes sobre a poesia de Fedro, especificamente, corrigindo um equívoco que eu cometi semana passada. Stultum concilium non modo effecto caret, sed ad perniciem quoque mortales devocat. Corium depressum in fluvio viderunt canes, id ut commesse extractum possent facilius, aquam coepere bibere, sed rupti prius periere, quam quod petierant contingerent. Não é dos melhores, dos mais fáceis vocabulário, mas não se desesperem. Vamos aqui, olha. Na semana passada, na aula passada, melhor do que falar em semana, porque eu não sei como é que você vai ver, se você vai ver esses vídeos, essas aulas, uma vez por semana ou uma a cada dia. Bom, mas de qualquer forma, na aula passada, na aula 61, Lectio Prima, eu tinha me esquecido de um detalhe básico sobre a fábula de Fedro. Fazia muitos anos que eu não pegava nas fábulas e eu apresentei o esquema da divisão como se fosse um hexâmetro. De fato, é um hexâmetro. Vocês podem ver aqui 6 sílabas. O que é um hexâmetro? É um verso grego que tem 6 pés. 6 pés. Cada pé pode corresponder a uma determinada quantidade de sílabas, a depender do tipo de pé. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, aqui está um esquema da divisão. Quer dizer que Fedro segue exatamente isso que está aqui? Por exemplo, aqui vão ser jâmbicos os versos? Não necessariamente. Ele pode usar esse, misturar com esse, com esse, com esse. Antigamente, aqui a gente está falando do trímetro. O que são o trímetro? São 3 pés. Não, 3 pés. Ela tem, a poesia é cenária, o trímetro. A poesia é cenária, quer dizer, ela vai ter 6 pés. De maneira que, nos poetas mais antigos, essa poesia seguia esse esquema aqui. Ou, pelo menos, o quinto pé, obrigatoriamente, teria sempre que ter um jambo. Um verso jambo. O que é um jambo? Um jambo é um que tem uma longa, uma breve e uma longa. Então, para ser considerado um trímetro jâmbico,
o quinto pé tinha que ser sempre um verso, um pé jambo. Isso vai acontecer em Fedro, vocês estão vendo por aqui que não. E na aula passada, vocês devem ter também percebido isso. Agora, lembre-se também que não é obrigatório seguir começar aqui e ter todos os pés sempre iguais. Não, veja que aqui, inclusive, nem se colocou nada. Aqui é só um esquema para a gente ter mais ou menos uma ideia de como vai ser. Então, no primeiro pé pode ter isso aqui. No segundo pé pode ter tudo, qualquer um desses aqui. No quarto, no terceiro pé pode ter qualquer um desses aqui. No quinto, e assim vai. Então, os pés podem ter todos esses aqui, mas não necessariamente a mesma sequência de todos eles. Uma coisa que parece constante é que termine assim, com um jambo. E aí fica a questão. É o último pé quem vai dar nome à medida do verso? Parece que sim, no esquema como Fedro divide. Aqueles que forem católicos tradicionais, geralmente os cânticos do breviário seguem essa medida do verso jâmbico, o cenário. Então, se você é católico tradicional e reza o breviário, estou falando do breviário antes do Vaticano II, os hinos do breviário são em versos jâmbicos, cenários jâmbicos. Então, isso aqui eu vou deixar sempre em todas as aulas que a gente vai estudar Fedro. Esse esquema vai ficar aqui. Eu não vou tirá-lo. Não vou tirá-lo. Porque e vou deixar também essa parte da aula, por isso vocês vão me ver às vezes com cor de camisa diferente, a não ser quando eu grave uma ou duas ou três aulas no mesmo dia, mas eu vou estar sempre com essa camisa aqui, porque aqui vai ser referente, eu vou deixar essa gravação para explicar isso daí, assim como o do slide seguinte. Bom, e aqui a gente tem alguns dos pés, são vários os pés que são utilizados na poesia latina, mas aqui estão aqueles que são mais usados por Fedro. Então a gente tem o pé chamado jambo, que consta de uma breve e uma longa, por exemplo, a palavra feris, o i é mais longo, tem dupla duração, né? Feris. Os pondeu são dois longos, possunta. Lembrando que aqui a gente está tratando da quantidade da sílaba, não da vogal. Vejam, eu acentuei aqui com o sinal de longo esse O, mas ele não é longo, é a sílaba que é longa. Aqui foi só para deixar claro. Que geralmente eu coloco o macron ou a braquia, quando eu uso a braquia é esse símbolo aqui, essa meia-lua. E o macron não tem nada a ver com um certo francês aí. O macron é essa linha que indica que a sílaba é longa e a bráquia indica que a vogal é breve. Então, eu costumo sempre usar somente se a vogal for longa. No caso de eu usar numa sílaba longa, é porque eu estou dizendo que a sílaba é longa, que a vogal é longa. Mas nesse caso aqui, é só para que eu não vou fazer no slide seguinte, não. É só para indicar que a vogal, que a sílaba aqui é longa. Então, possunta. O tríbaco são três breves, facere. O dáctilo é uma longa e duas breves. De novo, aqui esse O não é longo, o O. A sílaba é longa porque ela termina em consoante. Corpora. O anapesto é o contrário do dáctilo. O dáctilo é uma longa e duas breves. O anapesto são duas breves e uma longa. Capiunta. Proseleusmático são quatro breves. Abiete. É uma espécie de árvore isso aqui. Abeto, parece que a gente chama em português. Abies, abiete. Veja todas as sílabas. Aqui a gente pode dizer que todas as vogais são longas porque a gente não tem nenhuma sílaba travada aqui que justifique, né? Então, voltem sempre a isso. É importante conhecer o nome desses versos e suas relativas
quantidades. E aqui a poesia que a gente acabou de ver, né, Canes Famelic, com as quantidades. Eu só me esqueci de colocar aqui que esse é longo. Esse é longo. É longo mesmo, porque ele é o plural de canes. Existe o canes como uma forma antiga, porque hoje, quando a gente vai olhar no vocabulário latino, a forma do nominativo singular é canis, com i no fim. E a forma canes é o plural do nominativo, vocativo e acusativo. Agora, nos antigos, a gente encontrava o canes indicando o nominativo singular. Mas aqui não, aqui ele é longo. Eu só esqueci de colocar o macron aqui. Então aqui, veja, aqui está a divisão. Como é que a gente normalmente faz a divisão? O meu professor de latim, Estevão Rocha Lima, quando num curso que ele ministrou, quando eu dava aula de latim numa escola aqui da minha cidade, o professor Estevão, num curso que eu organizei para um grupo de alunos sobre métrica, poesia e métrica latina. Então, o professor Estevão deu uma dica muito fabulosa para todos nós que participamos ali daquele curso. Quando a gente vai contar as sílabas de um verso, é bom a gente contar sempre do fim para o começo. Isso a gente chama de fazer a escansão do verso. E a gente pode escandir, é o verbo escandir. A gente pode escandir o verso também em português. Quando você vai lá no... já ia dizer o verso da Eneida, as armas e os barões assinalados, e você conta as sílabas poéticas, as armas e os um Lzão, barões assinalados. De lá do primeiro verso, do primeiro canto dos Lusíadas, o que você está fazendo é escandir o verso. Então, escandir nada mais é do que contar as sílabas poéticas de um verso, certo, meus caros? Então vamos aqui. Então a gente conta sempre do fim para o começo. Por que do fim para o começo? Se vocês lembrarem do slide onde estão apresentados os tipos de verso, a gente sabe que o último verso tem que ser sempre um jambo, uma breve e uma longa. Esse E aqui e esse A aqui são breves. Porém, como a sílaba é uma sílaba final e ela está terminando nesse T, por convenção na poesia, a gente conta como se fosse uma sílaba longa. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha pensado aqui em colocar a cesura. O que é a cesura? Quando a gente está lendo um verso, a gente tem uma parte onde a gente dá uma pausa. Veja, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, parece que a gente dá sempre a cesura, no caso de Camões, logo no início, como se chamasse a atenção, né? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Na poesia latina, e aí eu vou falar especificamente porque cada verso vai ter o seu esquema de cesura. No caso da poesia latina, a gente costuma, no verso jâmbico, a gente costuma fazer a cesura no quinto pé e meio. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, o 6, aqui conta como um só, 5 e meio. Ficaria aqui a cesura. Stultum concilium non modo effectu caret, sed ad perniciem quoque mortalis devocat. Corium depressum in fluvio viderunt canes. Vamos lá, né? Aí vamos aqui a nossa
o texto, né? Essa fábula não é de um texto muito fácil a leitura. Então, stultum concilium non mod effecto. Veja, essas que estão marcadas em vermelho, se vocês lembram da aula passada, é porque aqui acontece a elisão. O que é elisão? É quando duas vogais se juntam ou duas sílabas se juntam como uma só, certo? Então, stultum, aqui longa e longa. Stultum conci, uma longa e uma breve. Lium non, uma longa e outra longa. Modé, fectu, caret. O concílio estulto, né? O concílio nécio, estúpido, o concílio ignorante, ignavo, non modo effectu caret, não só non modo, não só carece, né? Falta, é falto de efeito, o verbo caret é construído sempre com ablativo, né? O concílio estúpido não só é privo de efeito, sed perniciem quoque mortalis devocat. Mas ad perniciem quoque mortalis devocat. Mas atrai perniciem mortalis quoque devocat. O mortalis aqui, ele está meio estranho. Aqui, no texto que a gente viu do Fedro, ele está mortales. Aqui, como eu peguei o texto do The Latin Library, aí tem mortalis. Mas aqui é mortales devocat. Então, o devocare, devoco, é um verbo que significa atrair, né? Atrair. Aqui é atrai os mortais, por isso que é melhor do que esse is, porque ele seria o acusativo, né? Sed quoque, quando você tem o non modo, não só, você tem o sed quoque, mas também. Aqui a estrutura está toda, usar uma construção bem própria nossa daqui de Alagoas, está meio coisada do sertão de Alagoas, por causa da métrica. Então, sed quoque ad perniciem mortales devocat. Mas o conselho estulto não só é privo de efeito, mas também atrai os mortais ad perniciem, para coisas perniciosas, para a perdição. Então, aqui terminou. Essas fábulas começam já com a moral, né? Quem procura um conselho estúpido, não só não vai encontrar o que deseja naquele concílio, como poderá encontrar coisas ruins. É basicamente isso que ele está dizendo. E aí ele vem com a história. Corium depressum in fluvio viderunt canes. Corium depressum in fluvio viderunt canes. Longa. Aí vamos lá, a construção na sequência. Canes viderunt in fluvio corium depressum. Basicamente, a estrutura normal, não tem muita confusão, né? Uns cães viram, viderunt, pretérito perfeito do indicativo, viderunt in fluvio, in mais dativo significa que estava dentro. Uns cães viram dentro do rio, in fluvio, depressum corium, um couro submerso, afundado, depressum, daí vem depressão, a pessoa está afundada em
em pensamentos estranhos, em sentimentos perniciosos. Então, uns cães viram dentro do rio um couro, corium, um couro, afundado, mergulhado, submerso. Ut começa extractum possent facilius. Aqui o ut vem antes desse id, na prosa normal, né? Ut, id o quê? Id é o pronome que substitui corium, que é um neutro singular. Ida é um pronome que significa isso, is é a ida. Daí vem os nossos pronomes o, as, o, a, os, as, né? Eu vi, o, é uma o id. Então, ida aqui é o neutro. Ut, facilius, id comece, ut possent, aqui o sujeito é sempre canes, ut possent, facilius, comece, id extractum. O id pode ser traduzido como para que ou como. Aqui eu acho que é melhor como. Como ou para que, né? Para que pudessem extractum id, extraí-lo, como pudessem, para que pudessem mais facilmente, facílios, aqui é o comparativo, só que o superlativo, só que aqui ele tem valor de advérbio, para que pudessem mais facilmente extraí-lo, comece, comece é o infinitivo perfeito de comedere. Então, comece para comer. Para comê-lo. Aqui você vai ter o id tanto como o complemento desse, de comece, e para que pudessem facilius extractum, id extractum comece, para que o pudessem mais facilmente comer, depois de extraído, obviamente. Há como coepere, e bibere, sed rupti prius periere, quamquod petierant contingerent. Aí diz, né? Coipere é bibere. Esse coipere aqui parece infinitivo, mas na verdade ele é infinitivo. Aliás, ele é como aqui a gente viu, aqui vai ter, esse eu tinha que ter posto longo. Eu esqueci de colocar. Coipere é bibere sed rupti prius. Aqua coipere, esse aí é uma forma poética da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Coeperunt seria a forma, esse runt vai virar re. Coepere bibere, porque aqui junta, né? Coepere bibere, começaram veja, o verbo bibere é interessante porque ele significa tomar completamente, beber até a última gota. É óbvio que, tratando-se de um rio, esses cães não iam conseguir, né? Então, começaram, os canes, coepere, bibere aqua. Os cães começaram a sorver a água. Sed rupti prius petierem quamquod petierant contingeret. Aqui, interessante nesse último verso, é que você tem aí, né? Sed rupti prius, quamquod petieret contingeret. Essa parte, quamquod petieret contingeret, a gente vai traduzir nessa sequência. Quam contingeret, quod petierant. Certo? Essa é a sequência normal dele. Então, quam contingeret, quod petierant. O quod vem para cá. Então, mas rupti prius petiere, periere. Mas
pereceram, de novo aqui é o mesmo caso do coepere, mas pereceram, morreram, rupte, ruptus é como um balão, um balão que estoura, né? Mas pereceram, estourados, prius quam, a construção aqui, prius quam, antes que prius quam sed periere rupte, prius quam petierant quod contingerant. Mas pereceram, morreram, estourados, prius quam, antes que conseguissem, antes de tocar aquilo que pretendiam, antes de alcançar o couro que eles queriam comer. Então, essa fábula, como é comum, geralmente, quando a gente ouve as fábulas, especialmente eu acho que as fábulas de La Fontaine, vem sempre com a moral no fim. Fedro coloca a moral já no início da fábula. Stutum concilium non modo effecto caret, sed ad perniciem quoque mortales devocat. O conselho estulto não só é privo de efeito, como também induz os mortais ao perigo, que é o que a coisas perniciosas, né? Não só ao perigo, as coisas perniciosas, pernicium, as coisas más, que é o que aconteceu com os cães. Os cães viram dentro do rio um couro submerso. Vejam, ut possent facilius id extratum comesse, dá a ideia de que eles entraram num acordo, eles se consultaram, fizeram um conselho, não no sentido de uma sugestão, mas um conselho, uma reunião para decidir alguma coisa. Ut possent facilius id extratum comesse, para ver como poderiam mais facilmente extraí-lo para comer. Algum deles deve ter sugerido, vamos tomar a água toda. E aí o couro fica ali, só que era um rio e as águas não iam secar assim tão facilmente. Como coepere e bibere, começaram a sorver a água com tentar, aqui não tem como, mas e bibere é beber até o fim. Começaram a tentar beber até o fim a água, sed rupti periere prius quam petierant quod contingeret. Mas pereceram estourados antes que conseguissem aquilo que pretendiam, quod petierant. Sem atingir, antes de atingir, né, petierant, quod contingeret, aquilo que pretendiam. Aqui também eu não pus no outro, mas aqui vocês deem uma olhada, porque aqui refere-se ao canes e não ao canis, como está no texto lá que eu tirei do The Light Library. Então prestem atenção nisso daqui. E aqui uma versão para o latim, né? Então, com cuidado, com calma. E aí, meus caros, espero que a moral da fábula, o que Fedro pretendia era que a moral que ele lança nas suas fábulas ficassem gravadas nas mentes e nos corações daqueles que escutavam as suas fábulas, as suas historietas. Então, o conselho dele fique gravado em nossas mentes e em nossos corações. O conselho ruim, o conselho dos estúpidos, não só não produz o efeito desejado, como também pode levar a efeitos
inesperadamente ruins. Então tomem cuidado com isso, né? É o que Fedro quer nos dizer. Certamente, esse conselho não se aplica às nossas aulas, porque o nosso objetivo não é levar ninguém a uma situação perniciosa, senão ampliar os horizontes, assim como os óculos. Os óculos servem para melhorar a visão daqueles que a perderam ou tiveram-na diminuída pelos efeitos da natureza. Assim, essas aulas querem ser como essas lentes que vão sanar as nossas dificuldades de ver e entender o mundo. Valete omnes, vemo-nos na próxima aula. Valete.